não podia deixar de registrar nesta casa, assim como fez o senador Humberto Costa, justamente esta pesquisa. No entanto, antes mesmo de registrá-la, analisando o seu significado, eu quero destacar aqui e parabenizar o senador Humberto Costa pelo discurso que fez. São poucos os senadores ou deputados que se pronunciam em relação à luta da mulher, à luta contra a violência que se abate sobre a mulher no Brasil, e Vossa Excelência também é um destes, mas é importante, muito importante, que não seja registrado, debatido, discutido apenas pelas mulheres este fenômeno da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ao longo da minha militância política no movimento de mulheres, muitas vezes ouvi no parlamento a seguinte expressão: as questões das mulheres precisam ser tratadas. E nós, muitas vezes, também assim nos referimos às chamadas questões das mulheres. Que ideia é essa de existir em questão das mulheres? Não existe questão da mulher na sociedade. O que existe são questões da sociedade que as mulheres são penalizadas. Não é possível imaginar que a responsabilidade da gravidez é uma questão da mulher. É uma questão de homens e mulheres, é uma questão da sociedade brasileira. E não é possível, portanto, na mesma dimensão, pensar-se a saúde da mulher como se fosse uma agenda apenas do movimento de mulheres. Também não é possível enfrentar a violência que se abate contra a mulher, considerando que esta é uma agenda apenas para ser tratada pelas mulheres. É uma agenda para ser tratada pelas mulheres e pelos homens que têm compromisso na construção de uma sociedade realmente democrática. Quando falamos, portanto, que há uma agenda que retroage os direitos da sociedade, é porque esse retrocesso diz respeito ao amadurecimento democrático que a sociedade alcança. E, nesse momento, esta pauta que se encontra na Câmara dos Deputados, buscando criminalizar mulheres vítimas de estupro, buscando impedir que as mulheres tenham acesso àquilo que a lei lhes garante, ou mesmo que impede que qualquer lei, qualquer discussão possa deixar de ter a referência gênero, é uma expressão de atraso civilizatório, é uma expressão de retrocesso do ambiente democrático no Brasil. E é por isso que, apesar de estar inscrita e me referir, e vou me referir a outros assuntos que dizem respeito a uma pauta mais regional, eu não posso deixar de falar aqui um pouco desta situação do mapa da violência, que foi divulgado nesse fim de semana, violência de 2015, e que trouxe à tona essa realidade que nos chocou o país, chocou a imprensa, de que que revela que 50,3% das mortes de violência violenta das mulheres são cometidas por familiares e 33,2% por parceiros ou ex-parceiros. Portanto, está claro, eu presido a CPI do assassinato de jovens. A violência contra os jovens é uma violência que ocorre na rua, no espaço aberto, no espaço público, digamos assim. A violência que acomete a vida das mulheres é uma violência que ela tem esse conteúdo maior de crueldade, porque ela ocorre no ambiente familiar e ela é cometida por aqueles a quem a mulher tem, no mínimo, afeto, respeito e confiança. E essa dramaticidade que explica justamente que a violência contra a mulher tem a sua base no machismo, no sentimento de propriedade dos homens sobre o corpo e a existência da mulher, que se baseia na ideia de que alguém pode matar o outro, pode violentar fisicamente o corpo de uma mulher,
porque este corpo lhe pertence. E é esta questão que nós precisamos discutir e colocar o dedo na ferida. Eu li muito da imprensa brasileira que dizia que não valeu a pena a Lei Maria da Penha, porque a violência continua e, pelo contrário, aumentou 21% da Lei Maria da Penha para cá. Essa não é uma conclusão correta. A Lei Maria da Penha é um instrumento que a sociedade brasileira, através do parlamento, conseguiu, rompendo também a estrutura cultural de uma família que repetia: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E nós afirmamos, o Estado brasileiro afirma, que em briga de marido e mulher, onde há violência, o Estado tem que interferir, tem que intervir, tem que decidir e considerar crime aquele que assassina, que espanca, que violenta uma mulher no espaço doméstico da sua própria casa. E, nesse sentido, senhor presidente, é preciso que o movimento de mulheres e a sociedade brasileira vá analisando e refletindo sobre esse mapa. O mapa nos demonstra um crescimento da violência contra a mulher negra nesse espaço. O mapa nos demonstra que, apesar de todo esse esforço de denúncia que vem fazendo o movimento de mulheres, nós não conseguimos fazer com que as novas gerações não estejam diante do mesmo desafio da minha geração, porque a maioria das mulheres que são violentadas, espancadas, assassinadas, elas são mulheres jovens, o que significa que também a nova geração de jovens brasileiros está encontrando a mesma sorte das mulheres já adultas ou já envelhecidas. Isso não é revelador, não é possível dizer que as conquistas realizadas até então não valeram apenas pelo contrário. Acho que essas estatísticas hoje podem estar demonstrando um crescimento que é revelado pelos dados que antes não eram recolhidos nem revelados. Nós temos hoje uma nitidez maior sobre a violência que existe sobre a mulher no Brasil e, para tanto, precisamos usar dessa pesquisa, dessa nitidez da violência, para convocar a sociedade para se colocar contra esta violência. O mapa da violência, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, aponta um aumento de 54% em 10 anos no número de homicídios de mulheres negras, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013. No mesmo período, a quantidade anual de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, saindo de 1.747 em 2003 para 1.576 em 2013. O componente do machismo também carrega o componente do racismo, como aqui já foi destacado pelo senador Humberto Costa. O lançamento da pesquisa conta com o apoio do Escritório no Brasil da ONU Mulheres, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, a OPAS, a OMS, e da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Nesta edição, o estudo foca a violência de gênero e revela que no Brasil, 55,3% desses crimes foram cometidos no ambiente doméstico. O país tem uma taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres, a quinta maior taxa de homicídios do mundo, conforme dados da OMS, que avaliaram um grupo de 83 países. A divulgação da pesquisa em novembro tem especial significação. É o início dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Ações
da campanha do secretário-geral da ONU, UNASE, pelo fim da violência contra as mulheres, o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres e também o Dia Nacional da Consciência Negra. Segundo a diretora da Flaxo, no Brasil, o mapa da violência é um trabalho desenvolvido pelo pesquisador Júlio Jacobo, que também já dá uma extraordinária contribuição no mapa da violência contra a juventude, desde 1998, e já foram divulgados 27 estudos que têm contribuído de forma decisiva na reflexão da sociedade brasileira sobre a causa e os efeitos da violência contra a mulher. Entre 2006 e 2013, o número de mulheres vítimas de homicídios aumentou 21%. De cada 5 mulheres assassinadas em 2013, 3 eram negras, um aumento de 35%. Em 10 anos, como já disse, o homicídio de mulheres negras aumentou 54%. Os estados tidos como mais perigosos para as mulheres, no topo está Roraima, onde a taxa de homicídios em 2013 foi 15,3 para cada 100 mil mulheres, seguida do Espírito Santo, 9,3, de Goiás, 8,6, de Alagoas, 8,6, do Acre, 8,3. Em números absolutos, São Paulo, claro, o maior estado, registrou mais mortes, 620, seguido por Minas, 427, Bahia, 421, Rio de Janeiro, 386, Paraná, 283. De acordo com o levantamento, só 5 estados brasileiros registraram queda depois da promulgação da Lei Maria da Penha: Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Vitória, Maceió, João Pessoa e Fortaleza registraram as taxas mais elevadas. E eu fiz questão, senhor presidente, de revelar também aqui a situação dos estados, e o meu estado da Bahia também não tem uma situação boa. Por quê? Porque é preciso que os estados, os governos estaduais, possam focar em políticas de inclusão social e em políticas de combate à violência contra a mulher. E eu quero, portanto, aqui registrar a minha indignação com esta realidade e reafirmar o nosso compromisso, enquanto parlamentares, na luta contra a violência contra a mulher. Para isso é preciso também ter mais mulheres no parlamento. A nossa presença no parlamento dá força para que a mulher que está fora do parlamento, que está na sociedade, em diversos campos da vida social, possa se sentir mais segura para lutar, possa sentir que tem voz para representá-la no parlamento brasileiro e possa se colocar numa posição de denunciar o seu agressor, de não temer as dificuldades de enfrentar a vida a partir de uma realidade muito dramática, que é ter o seu próprio companheiro como agressor, ou mesmo os familiares terem no marido de uma mulher a necessidade de denunciá-lo como assassino daquela própria mulher. É preciso a sociedade brasileira enfrentar a questão do machismo. E isso também começa por esta Casa Legislativa, pelo Congresso Nacional, a abrir as comportas da participação feminina na política e no parlamento brasileiro. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou mudar de assunto rapidamente para finalizar o meu pronunciamento. Me permite uma Pois parte? não, senador. Antes que Vossa Excelência mude de assunto, eu quero prestar a minha absoluta e integral solidariedade ao pronunciamento de Vossa Excelência e ao pronunciamento anterior, senador, feito aqui Humberto pelo Costa. senador Humberto Costa, e dizer que houve uma expectativa de que uma lei pudesse mudar essa realidade, que foi a Lei Maria da Penha. Infelizmente, nós chegamos à conclusão de que a lei, por mais que ela tenha sido uma lei abrangente, mas ela não surtiu o efeito desejado. E no caudal dessa violência que toma conta do país,
nós estamos chegando à conclusão que uma das maiores vítimas da violência é a mulher. A mulher que, inclusive, merece, a essa altura, como diz bem Vossa Excelência, a mobilização da sociedade. A sociedade tem que se mobilizar e o Congresso, como legítimo representante dessa sociedade, tem que dar voz, tem que dar eco, tem que clamar por justiça para que as mulheres brasileiras não sejam vítimas de tanta violência. Eu queria me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigada, senador. Vossa Excelência, que inclusive deu contribuição a essa nossa luta no Ministério da Previdência, e dizer que realmente uma lei punitiva só não pode resolver uma questão que está profundamente enraizada no coração da civilização do mundo, e no caso do Brasil, que é justamente a visão patriarcal, machista sobre a mulher, sobre o seu papel na sociedade. É preciso desenvolver leis que possam, ou melhor, práticas que possam dar um tratamento igual a meninos e meninas dentro de casa. É preciso que os pais possam ter a visão clara de que um menino tem e deve ser frustrado, quanto a menina também, no conjunto da sua vida. Nós não podemos enfrentar essa situação de homens que não tiveram frustrações, superprotegidos na vida, e que, quando são, por alguma razão, rejeitados por uma mulher que se separa, acham que a única forma de resolver a questão é matá-la, ou qualquer outro tipo de dificuldade na relação leva a uma violência. Portanto, senhor presidente, a questão da violência contra a mulher nos deve fazer refletir profundamente a mudança de um comportamento, de uma ideia a respeito da família brasileira, porque são essas mulheres também, senhores senadores e senhores deputados, que são as mães daqueles que estão sendo assassinados nas ruas, os jovens negros e pobres da nossa sociedade. São também essas mulheres que sustentam 30% das famílias brasileiras, sendo as suas sustentadoras econômicas, provedoras, né, de sustentação dessas famílias. Então, eu até me entusiasmo quando se trata desse tema.